próprio Jesus Cristo, Deus que se fez homem, né? Quando nós fazemos isso, nós estamos fazendo igualzinho a abertura de uma sessão de reiki, que é equilíbrio energético, né? É possível? Questão e energia, a gente vai saber sobre isso no decorrer da nossa palestra aqui, da nossa formação terapêutica, né? Então, que a gente abra as nossas mãos para o céu, nós estamos abrindo também o nosso espírito, a nossa alma, a nossa mente e o nosso coração, né? E quando a gente faz isso, né, que todos esses guias, entre aspas, né, que no reiki vai chamar de guia, e aqui a gente vai chamar de divindade, né, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a Virgem Maria, os anjos de luz, né, e todos os santos que seguiram a risca da vida de Jesus Cristo, seja os nossos guias nesta tarde, para que essa troca de energia, de sabedoria, de sentimentos possa fluir melhor no lado de cada um de nós e de cada um de vocês que estão aí também assistindo do outro lado do país e do outro lado do mundo, né? Vou dar um abraço para a minha querida lá da Inglaterra também, né? E eu atendo online, todos os meus atendimentos são online, né? E a gente trabalha com mais de 12 terapias, especialidades de terapias, e para quem é cristão, a gente trabalha na base das Sagradas Escrituras. E para quem não é, a gente respeita também e trabalha na vertente mais filosófica, né? Então, tendo pedido a bênção de Deus, né? E para aqueles que creem em outra divindade, a bênção do universo, né? Que no fim é tudo uma mesma coisa, só que a gente chama de nomes diferentes, né? Da forma que a gente conhece. Então, pedindo essa bênção desse Ser Supremo, nós iniciamos aqui então a nossa formação, né? Podem se assentar, né? E quando a gente pergunta assim, então é possível uma terapia cristã? Sim, é possível uma terapia cristã. Por isso que na linha da vida, terapia da prosperidade. Prosperidade quer dizer o quê? É o emanar divino, né? Que vem dentro de cada um de nós, né? Nós somos feitos em imagem e semelhança do Criador, né? O próprio Salmo vai responder isso para a gente, né? Elevo o meu olhar para os montes, de onde vem o meu socorro, né? Então, o socorro, ele vem de dentro de nós. Por que ele vem de dentro de nós? Porque dentro de nós é onde a gente encontramos o sobrenatural e o natural. É dentro de nós que nós encontramos essa existência desse Deus, né? Somos templo do Espírito Santo. Aí nós continuamos então, né? Esse é o Salmo 27, o versículo 8, né? O meu coração suspira por ti, Senhor, e os meus olhos te buscam, né? Quais são os olhos que podem enxergar Deus? Os olhos físicos podem enxergar Deus? Os olhos biológicos não enxergam Deus. Os olhos que enxergam Deus são os olhos do coração, né? E é engraçado que a gente pensa o coração biologicamente, não é? A gente pensa que aquele negocinho que pulsa o sangue, a gente pensa que é lá que estão os sentimentos, né? A gente pensa assim, quando fala bem assim, olha, você tem que agir com o coração, né? Pense, não pense tanto, né? A gente, quando a pessoa está triste, está magoada e tudo mais, aí você fala para ela assim, não pense tanto como o coração. Pergunte para um médico, para um cientista, né? O que é que se passa dentro do coração? Vocês mesmos podem responder. Qual é a única coisa que passa dentro do coração? Sangue. A função do coração é essa, né? Pulsar, é a bomba. Então, o que passa no coração é sangue. E aonde é que é o coração que passa o pensamento, o sentimento, né? A razão ou o irracional? É aonde a gente acessa
grau, né? Onde a gente acessa o ser superior, que nós chamamos de mente, né? Nós chamamos de mente. E aí, o que acontece? Em Provérbios ele vai falar bem assim: o caminho do ímpio é um caminho que para ele parece reto, parece certo. Porém, os sábios são aqueles que seguem orientação. O caminho do ímpio, para ele parece sempre certo. Mas o sábio é aquele que sabe seguir orientação. O que a palavra nos traz e nos diz com isso? Diz que, mesmo eu sendo terapeuta, a minha orientação sozinha para mim mesmo me parece correta, mas não é. Eu preciso de ter um revisor, eu preciso de ter um terapeuta que vai cuidar de mim, que vai me dar orientação, que vai pensar sem os meus sentimentos, sem o meu coração. E aí a gente volta novamente. O coração que se eleva para Deus, os olhos que se elevam para Deus, o coração que se eleva para Deus é aquele que não olha a coisa física, biológica, mas é aquele que alcança através do racional, do mental. E se a gente for folhear no dicionário francês e procurar lá, mente, vai estar lá, sinônimo de alma e espírito. A ciência que divide. A ciência quer trabalhar, ter mais exatidão na busca do que é espiritual. Quer ter mais exatidão do que é da alma. Quer ter mais exatidão do que é da mente. Então, a ciência, ela divide mente, alma e espírito. É uma única coisa só. E é por isso que quando a gente vai acionar o espiritual, sobrenatural, o divino e o supremo, nós utilizamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma e o nosso espírito. Buscai o Senhor, o Deus, de toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Então, terapia da prosperidade, nós falamos que é a terapia cristã, É a terapia que busca aquilo que vem do alto. Não é a terapia que busca só um terapeuta que tem inteligência, que foi formado em 12 áreas, mas a terapia que se abre à sabedoria. A sabedoria não é do alto, a sabedoria é do alto. Eu posso ter 12 especialidades de formação, que é só inteligência. É o que está nos livros, porque por esse livro tem os homens. Se eu não me abro ao sobrenatural, eu não vou ter sabedoria para conduzir aquelas vidas, aquelas pessoas e aquelas famílias. Então, a sabedoria é o que vem do alto, não é o que está no homem. O que é a terapia, então? Buscar orientação para a melhoria da vida. Buscar orientação para a melhoria da vida. Tornar os relacionamentos com o mundo. Saber que nós relacionamos com o mundo é o primeiro relacionamento que a gente tem. Quando a gente é bebê, a gente não se relaciona com a gente não se relaciona com o mundo. A gente se relaciona primeiro com o mundo. A gente sai na parede batendo. Isso não sou eu. Bate na mamãe? Não sou eu. Belisca a si próprio? Sou eu. Então a gente começa a se relacionar com o mundo conhecendo o que sou eu e o que não sou eu. Eu leciono também em Detran do Distrito Federal uma disciplina chamada Relacionamento Intrapessoal e Interpessoal. Então quer dizer que um é comigo mesmo, o outro é com o mundo, com as pessoas, com o próprio Deus. Sim. E o que é? Pensar então na pessoa que está vindo do Brasil, É aquele cantor internacional, ele está entrando, Então, o relacionamento
meu comigo mesmo, o meu interior, é o intrapessoal, né? Agora, se eu for para outro país, aí é o entre, né? Intrapessoal, eu comigo mesmo, eu ali no espelho, eu ali em mim, enxergando, me olhando nos olhos, né? Olhando os meus defeitos e as minhas qualidades, né? E né? Tem uma linha de ônibus aqui chamada interbairros, não é isso? Entre bairros, né? Então já é eu e os outros bairros, eu e as outras pessoas, eu e a natureza, que é o mundo, né? Então é o meu relacionamento com o mundo e com as pessoas que estão neste meu mundo, né? E aí, Jesus ele vai falar o seguinte: eu sou o caminho, verdade e vida. Vocês concordam comigo que ele diz três coisas? O que ele diz? Que ele é a verdade e vida. Uma única coisa que ele diz, né? Eu sou caminho. Mente, porque a vida a gente não percorre com os pés. Os pés a gente usa para percorrer o mundo, né? A vida você não percorre com os pés, né? Não é o pé que vai identificar a dor que você está sentindo. Não é o pé que vai identificar a alegria que você está sentindo, né? Não é o pé que vai identificar que aquele outro não é você. É o seu coração, que nós chamamos então de mente. Então, eu sou o caminho, a mente, né? A verdade é o que vem da alma. A verdade é o que vem da alma. Então, mente, alma, né? E vida. Quem não nasceu do Espírito, né? É assim que ele fala ali com Deus. Quem não nascer do Espírito, não entrarás no reino do céu. Caminho, verdade e vida. Né? Mente, alma e espírito. É como a Trindade. São três coisas numa única coisa só. Né? Então nós somos quem busca, através do nosso coração, nossa mente, esse caminho, essa verdade, essa vida. Porque nós buscamos o caminho, a verdade e a vida, nós somos mente, espírito e alma. Não podemos separar isso. Deixa que a ciência faz. Deixa a ciência estudar lá, cada uma separadinha. A gente não. A gente é tudo junto. É por isso que quando você tem um problema dentro de casa, esse problema atinge o seu trabalho. Esse problema atinge a sua comunidade pastoral. Né? Isso nós chamamos de quê? Prisões afetivas. Ah, mas o problema é com meu filho. E o seu financeiro, como é que vai? Seja bem-vindo, vamos sentar, vamos rezar. Para quem não conhece, esse é Rafael, meu irmão. Né? E foi meu catequista aqui nessa comunidade, meu catequizando aqui nessa comunidade. Né? Em 2001 eu dei catequese aqui nessa comunidade e eu dava catequese para algumas pessoas que estão aqui. Dentre eles, os meus dois irmãos, que era Roger e Rafael, mas não cantava música sertaneja não, viu? Então, pessoal, o que acontece? Quando Jesus fala, eu sou o caminho, ele fala, quem vem a mim vem pela mente. Verdade, porque verdade é da alma. E vida, só tem a vida plena, a vida em abundância, aquele que nasce do Espírito. Então, são três coisas que é uma só: caminho, verdade e vida. Jesus, mente, alma e espírito. A única coisa, é uma coisa só, que a gente aqui gosta de separar e tornar a vida muito mais complexa. A vida, ela não é complexa. A vida, ela é muito simples. O que é difícil? É entender os mecanismos da vida.
né? E por isso, para entender os mecanismos da vida, a gente precisa do quê? Orientação. Repetindo o provérbio, né? 12, 14, né? Para o ímpio, o seu caminho sempre parece correto. Para o sábio, segue-se orientação. O sábio vai seguir orientação. Porque se você vem para uma paróquia como essa, você vai vir buscar orientação do seu orientador espiritual, do seu pároco, do coordenador da sua pastoral, do seu catequista. Você vem buscar orientação, né? Na terapia não é diferente, só que a terapia é você o terapeuta. Ou você, o seu companheiro, terapeuta. Ou você, o seu filho, terapeuta, né? E ali é onde você vai buscar orientação sobre problemas que vocês estão passando, né? E aí o que acontece, então, pessoal? Só um minutinho, por favor. Acontece o seguinte: você chega para o terapeuta e fala bem assim: eu estou casado há 30 anos, os 20 anos iniciais foram maravilhosos. Meu pai e minha mãe eram um amor comigo, só foi eu chegar na adolescência que os últimos anos virou uma bosta, com perdão da palavra, né? E aí a gente vai começar a analisar aquilo que está dando errado. É o que faz a terapia tradicional. A terapia tradicional, o problema que você usa é esse, não é esse o problema que a gente vai trabalhar. Os 10 últimos anos da sua vida, a sua adolescência, a sua juventude e tudo mais. A terapia tradicional vai trabalhar em cima disso. A terapia breve vai lhe fazer algumas outras perguntinhas e vai te orientar aonde é que você realmente tem que buscar o problema, né? Não trabalhar a causa, você está trazendo a causa. Você está trazendo o fim, não é o meio e nem o início. Você está trazendo o fim e quer resolver esse fim. Esses 10 anos de casamento, essa adolescência, essa juventude, né? E aí, o terapeuta, o psicólogo, o psicanalista, com respeito a você, vai trabalhar aquilo ali. E o que você mais quiser trabalhar. Na terapia breve, a gente já fala com vocês, que é o seguinte: se precisar, a gente tira a luva, dá um tapa de película na cara e volta para a luz. Por quê? Porque a vida não para, ela não espera você resolver os problemas, né? Como que a gente vai trabalhar uma terapia tradicional? Normalmente só tem 9 meses de gestação. Como é que você vai trabalhar essa gestação? Se você não for breve, né? Você vai arrastar toda a dor dela para fora da gestação, né? E aí o que acontece? Quando Freud deu início à psicanálise, ele que era médico de corpo, físico, mesmo, clínico, geral, cirurgião e tal, né? Ele deu início ali à psicanálise, ele falou bem assim: nossa, dentro desses corpos tem algo diferente que a gente não sabe o que é, né? O corpo é natural, é biológico, é concreto, mas dentro desse natural há algo sobrenatural. E aqui a gente vai utilizar umas imagens, umas mensagens, um pensamento mais atual, para que o jovem também entenda, né? A gente vai usar a fala dos termos da informática, né? Ele olhou para este hardware, que é o corpo, né? Que é o hardware. O hardware é esse material que forma o produto, certo? Então ele olhou para esse hardware, que é o corpo, e falou bem assim: eita, dentro deste hardware existe um sistema. Dentro deste hardware existe um sistema. Só que o sistema operacional que a gente tem, ele não é iOS nem Android, né? E se você tem um celular e ele é iPhone, ele é iOS. Se ele não for iPhone, ele é Android. Se você tem um notebook, ou ele é um MacBook, né? Que também é iOS, ou ele é da Microsoft, né? Que é o XP, o Windows,
é colocado dentro da gente a partir da quinta semana de gravidez. Quando o nosso cérebro é gestado dentro da mãe, esse cérebro ele já se torna um esponja do mundo. Através do quê? Através da própria mãe. Né? Vocês sabem aquele cabinho RJ, aquele cabinho azul, amarelo, branco, grosso, que a gente bota no computador e lá no modem para puxar os dados que a gente chama de internet? Então, esse cabinho, dentro da nossa análise aqui, nós vamos chamar de cordão umbilical. Então, o cordão umbilical, ele é o que liga o CPU da mãe ao CPU da criança, aquele cérebro que a gente fala ali na quinta semana. Então, por mais que alguém fale assim, eu não sei quem é meu pai, eu nunca vi meu pai, nunca tive contato com meu pai, né? Pelo menos 7 meses da vida dele, ele teve contato com o pai sim. Através do quê? Da ligação dos CPUs. Tudo que a mãe enxerga, tudo que a mãe escuta, tudo que a mãe fala, tudo que a mãe sente, tudo que a mãe passa, é a vivência da própria criança a partir da quinta semana de gravidez, até o fim da gravidez. Né? Então, todo o sentimento que a mãe tem, toda a vivência que a mãe tem do pai, vai interferir no resto da vida daquela criança. E é por isso que o governo hoje tem investido tanto, né, no pré-parto e no pós-parto. Né? O pré-parto é o momento ali que a criança está sendo gestada, formada, aqueles 7, 9 meses. Né? Esse aí é o pré-parto. E aí a gente sabe que hoje os postos de saúde aí, eles têm muito cuidado com isso. Né? Os hospitais e tudo mais. A área da saúde. E o pós-parto? O pós-parto começa quando a criança nasceu. Não é 15 dias você tem que voltar lá, levar a criança, o pediatra olhar e tudo mais, né? Depois mais um mês, depois de mês em mês, depois de 6 a 6 meses, depois de um ano, né? Tudo isso é cuidado. E aí o pós-parto vai envolver a educação precoce, que hoje no Brasil é de ponta, né? Tem mais de 35 anos que ela é desenvolvida, né? No Brasil tem muito mais de 35 anos. Ela é desenvolvida, né? E que é a educação que, quando o seu filho tem algum tipo de atraso, o próprio pediatra ou clínico pode encaminhá-lo para a educação precoce. Né? As crianças que nascem com transtorno, como é o autista, ele vai ser encaminhado para essa educação precoce. Para quê? Para ele ter estímulos e se tornar uma criança tão normal quanto as outras, né? O máximo possível de estímulo que possa trazer ele a essa realidade que nós chamamos de normal, né? Então, neste momento do parto, é um momento crucial da nossa vida, né? Ali é um momento em que você está recebendo os primeiros dados, as primeiras informações através de sua mãe, né? E isso sim, aí você fala bem assim, poxa, mas eu sou tão mais próximo da minha filha, a filha é próxima do pai. Por quê? Porque era o que você queria que acontecesse quando você estava lá com a sua filha na barriga e falando, nossa, mas eu amo tanto, eu quero tanto que ele esteja perto, né? Ela sentiu isso e ela vai reproduzir isso. Mesmo que vocês tenham se separado, né? Mãe e pai, né? Porque é a vivência que ela teve, né? Aí até peço licença para vocês para falar um pouquinho sobre a questão que hoje é muito em voga e a gente tem que falar, né? Que é a questão do LGBTQIA+, né? Quando a mãe sente essa falta da proteção do pai, né, ela tem que se tornar um pouco mais homem. O masculino dela tem que falar um pouco mais, porque ela tem que se virar, ela tem que ter prática de vida. Né? E se ela é muito prática, muito masculina, é o que ela está vivenciando e está passando ali para aquela menina. Né?
ela é muito chorosa, ali sente muita falta, é só sentimentos. É o que ela está passando para aquele menino. É o treinamento cultural, psicogenético, a transferência psicogenética que aquela criança está sofrendo ali naquele momento. E que se ele ou ela tiver um gatilho na vida, vai desenvolver. Né? Então, o parto é extremamente importante na vida de todo ser humano. E o profissional de terapia que trabalha e não leva a sério essa questão do parto, ele está fadado a não conseguir entregar aquilo que a pessoa precisa para o desenvolvimento da vida dele. Mas beleza, deu-se início então, o cérebro foi gestado, deu-se início então a instalação do sistema nervoso central, do nosso sistema operacional. Né? E esse sistema nervoso central, o cérebro começa a ramificar os neurônios para formar as sinapses, onde que vai transferir as informações que nós recebemos. Né? Quando ele forma esses neurônios, ele vai construir a coluna vertebral. Né? E quando a gente nasce, essa coluna vertebral ela está sendo construída aqui na altura da nossa boca. Por isso é chamado fase oral. Né? Fase oral porque tudo que a gente faz é pela boca. O nosso relacionamento comum é pela boca. Né? E a amamentação não é só alimentação. A amamentação é afetividade. E afetividade. E afetividade, vocês já ouviram falar que é igual remédio? Dose abaixo, não faz efeito. Dose acima, vira veneno. Né? É por isso que o pai e a mãe falam bem assim, nossa, mas eu amei tanto, eu cuidei tanto. O que eu mais cuidei foi o primeiro a bater o pé e sair fora. O primeiro a virar as costas. Por quê? Porque a dose foi acima. Então você estava envenenando aquela pessoa. Quando ela deu por si, teve consciência de que aquele amor o sufocava, isso eu estou falando de pai e filhos, mas serve para companheiros também. Né? Aquele companheiro que você bota tudo nos pés, que você joga tudo, você se dá por completo, você não deixa nem espaço para ele se dar também. Né? Ou seja, você está envenenando o seu relacionamento, porque é só você que se coloca e o outro não tem espaço de se colocar. Mas por que isso acontece? Justamente a ausência ou excesso de amamentação. Por isso o governo tem hoje preocupado tanto com a questão da amamentação. Né? A amamentação não é só alimento, a amamentação é afetividade. E a ausência e excesso de afetividade vai gerar pessoas que abraçam o mundo, só não abraçam quem? A si mesmo. São pessoas que respeitam a interpretação do outro, em respeito ao mundo do outro, ela acaba esquecendo e desrespeitando o próprio mundo, desrespeitando a si mesmo. Mas eu gosto tanto dele, não sei o quê. Se você se focar no primeiro momento que a pessoa tiver a oportunidade, ele vai estar no pé. Não importa se é companheiro, não importa se é filho, não importa se é pai. Quando as pessoas se sentirem sufocadas, elas terão consciência de que estão tomando esse remédio do excesso da afetividade, ela fala, não quero mais, acabou. Por quê? Relacionamento a os erros. Relacionamentos a os erros. Né? Só que a gente tem que dar um passo atrás aqui. Né? Nós falamos sobre a fase oral, que é a ausência ou excesso de afetividade. Que eu tenho que me sentir aceito no mundo. Então, quem me faz se sentir aceito no mundo, eu quero abraçá-lo e não soltar mais. Porque ele me fez se sentir aceito. Né? E eu me senti negado no peito da mamãe. Seja por ausência, seja por excesso. Né? De vez em quando eu faço um Uber para conversar com as pessoas. Né? Eu estava levando 2 senhoras para o hospital. E quando eu fui falar sobre a personalidade oral, que é essa personalidade que forma na alimentação, né, ela falou que o filho dela estava muito rebelde, que estava
para sair de casa, que nunca lembrou, nunca aceitou, nunca reconheceu o que ela fez por ele, né? E quando eu falei para ela que era excesso de amamentação, ela falou, não, eu trabalho em hospital, como é que é excesso de amamentação? Se eu trabalho em hospital, sei como é que é amamentação para criança, então, posso falar para a senhora? Ela falou, pode. Conheço o filho? Não, não conheço. Conheço a senhora? Não. A senhora lembra quando a senhora dava de mamar para ele, ali cansada, deixava a criança perto do peito e ele cheirava o leite? Quando ele cheirava o leite, ele estava dormindo e ainda estava chupetando o leite do lado. Excesso. Né? Quando você se alimenta e não quer mais, você tira o prato da mesa e sai da mesa, não é? A criança é a mesma coisa. Ela terminou de se alimentar, você tem que afastar ela um pouquinho, para ela não ficar sentindo o cheiro ali. Porque senão vai vir um excesso e é veneno. Todo excesso é veneno. Né? Pai, super proteção. Não adianta, é veneno. Super proteção é veneno. Tá? Não super proteja filho, não super proteja marido, companheiro, mulher, companheira, não super proteja. Tá? É veneno. E quando a pessoa que está sendo envenenada descobrir, cedo na canela, você vai ficar com a dor ali no coração. Certo? Então, pessoal, nós falamos da personalidade oral, que é a ausência ou excesso de amamentação. É a ligação que o cérebro faz, né? Nossa, eu não me senti aceito no peito da mãe. E aí qualquer um que dê um peito e queira me abraçar, eu me entrego totalmente. E vai dar errado. Por quê? Relacionamentos abusivos. Né? Essas pessoas, elas abraçam todo mundo e esquecem de abraçar a si mesmo, porque elas vão trabalhar onde? Serviços a terceiro. Né? Saúde, educação, vai ser cabeleireira, vai ser manicure. Por quê? Porque o que ela sabe é abraçar os outros, não a si mesmo. Então, até a profissão se define ali. Né? E essa técnica que usa a psicologia e junta a psicologia e a neurociência, ela se chama O Corpo Explica. Por quê? Porque o seu corpo, ele é o seu manual de fábrica. Né? Qualquer um que chega para mim e fala bem assim, cara, estou com problema com relacionamento tal, eu falo bem assim, posso falar? Pode. Deixa eu olhar o seu corpo. Só o rosto da pessoa, não precisa nem olhar muito não. Quando eu estou na dúvida, eu pergunto alguma coisa. Né? Como é que é a sua tela? Né? Tá. Então, beleza. Quando você abre as pernas, a sua perna ela fica mais aberta ou ela fica retilínea ao corpo? Né? A pessoa me respondendo isso, você dá para mim e falar para ela por que é que ela se relaciona assim com o mundo e por que é que ela se relaciona assim com as pessoas que estão no seu mundo. Né? Então, por que eu sou tão intenso nos meus relacionamentos? Porque você se sentiu não aceito no peito. A sua amamentação ou foi de ausência ou de excesso. Como é que você explica a ausência ou de excesso? Pergunta para sua mãe, a minha mãe não vive mais. Então, beleza, vamos lá. Você é uma pessoa muito melosa, que sente por tudo, chora por tudo, né? Está ali sempre presente quando os outros precisam. Eles não estão nem te pedindo ajuda, mas você sabe que eles precisam, você já está ali. A ausência de amamentação. Né? Agora, se é uma pessoa que precisa de falar dos seus sentimentos, você fala dos seus sentimentos, você fala tanto dos seus sentimentos, que você nem nota que o outro não está interessado. Você é invasivo na sua prontidão do excesso. Olha o que o veneno faz com a gente. Né? Excesso de amamentação. Só que a gente ainda precisa voltar, né? A pessoa oral, ela é a pessoa que tem a testinha mais arredondada. Testinha mais arredondada, né? Normalmente ela tem um sobrepeso. Quando ela vai olhar, então, as bundas dela, né? Aqui é mais arredondado. Né? Joelhos, as bundas são mais arredondadas. Né? E
profissional que esteja assistindo, ele sim, tem que saber o nome. Né? Vocês, enquanto paciente, não precisam saber disso. Precisam saber só qual é o mecanismo de vida de vocês, qual é o mecanismo de vida do seu filho, qual é o mecanismo de vida do seu companheiro, para que o relacionamento flua melhor. Né? Então, ou seja, as 5 personalidades que é formada desde o ventre até os 5 anos de idade, e aí esses 5 anos é uma idade mental, que pode ser chegar até os 7 anos, 8 anos, né? Essas 5 personalidades, nós temos as 5 personalidades. Só que uma tem um percentual maior ou menor. Como é que ela vai ter um percentual maior? Lembra que eu disse que o cérebro está ramificando a coluna, o sistema nervoso central, a coluna vertebral? Né? Quando essa ramificação acontece, as sinapses, é como se fosse a energia, né, que é comunicada no fio de cobre. Então, o fio de cobre ele precisa ser encapado. E assim como o fio de cobre precisa ser encapado para não dar um ponto seguro, né, as nossas sinapses, ou seja, o encontro de um neurônio com o outro, né, ele também precisa desse encapamento. E esse encapamento nós chamamos de milienizar. Quando é milienizado, aquele sofrimento que você tem ali no lar, né, você vai ter uma personalidade esteroide muito elevada. E aí, como é que é o nosso corpo? O nosso corpo é o seguinte, né? Braços longos, pernas longas, né? A pessoa normalmente é uma pessoa curvada. Você olha assim, ela anda assim, curvada, né? E o rosto dela é oval. Se você olha aqui, ó, arredondado, triangular, oval, né? Essas pessoas que têm o rosto oval, braços longos, pernas longas, e na dúvida, se você tiver dúvida, olha para o cotovelo, junta ponte aguda, olha aqui o ossinho saltando, né? Essa junta ponte aguda, certeza, vá ao neurologista e faça o teste de déficit de atenção. Você tem déficit de atenção, né? Você pode ir lá fazer um teste de déficit de atenção, e você vai lembrar que você dificilmente faz uma coisa só. Você está sempre com 2, 3 coisas fazendo. E aí, na pressa, você faz uma bem. Na pressa, você acaba fazendo uma bem, ou acaba fazendo nenhuma bem. Também, né? Por quê? Porque você vai fazendo, vai esquecendo que está fazendo aquilo, vai fazer outra coisa, e quando você lembra, você volta, faz de novo, né? E o déficit de atenção vai te pegando de novo, né? Então, quem tem um percentual esteroide mais alto, pode pedir para o neurologista pedir um teste de déficit de atenção. Eu fui diagnosticado aos 26 anos. 26 anos, o que isso vai mudar na minha vida? Vai mudar que eu vou me entender. Vai mudar que eu vou saber agora como que é o meu espaço no mundo. Enquanto eu ficava pensando assim, poxa, todo mundo é normal, só eu que não. Por quê? Porque não entendia o meu mecanismo de sobrevivência. E isso é libertador. Conhecereis a verdade, a luz libertará. Então isso é libertador. Você descobrir quem você de fato é e por que você faz aquilo. É porque você quer? Não. É porque está dentro do seu mecanismo de sobrevivência. Lembrando, o consciente é 5%. O inconsciente é 5%. O inconsciente é o quê? É aquilo que o cérebro protege e joga lá no balcão, lá no subterrâneo, para que você não fique vendo, porque é algo que vai te prejudicar. Né? As pessoas que sofrem com estupro, se for algo muito drástico, né, o cérebro dela vai apagar, ou seja, vai jogar lá para o subterrâneo, para o inconsciente. Né? As pessoas que têm uma relação muito difícil com o pai, a ponto de ser algo muito doloroso e vai estragar a vida da pessoa dele, que ela não tem suporte para isso, o cérebro apaga. Né? Então, determinadas situações da nossa vida, a gente não vai conseguir lembrar,
espermatozoide, ele tem essa característica. Por quê? Porque quando a mãe mexia, quando a criança mexia e a mãe passava a mão na barriga, né, o cérebro dela, o bulbo da criança, fez a seguinte ligação. Eu mexo, mamãe passa a mão, e mamãe fica triste. Quem é o problema da mamãe? Sou eu. Né? Então aquela criança para de mexer, ela para de chorar. A mãe fica preocupada, vai ao médico, o médico passa uma ecografia, vê, não, está tudo certo, só está com preguiça. Não é que está com preguiça. É porque quando você está pensando nas coisas ruins, numa linguagem de informática, toda vez que você pensa que a vida é um copo meio vazio, você está dando comando para a sua mente. Você pergunta, imprima no meu corpo química negativa. Toda vez que você pensa, a vida é um copo meio cheio, né, você está dando aquele comando para seu cérebro, para o seu Google, para o seu computador, imprima química positiva no meu corpo. E se você for ver, não precisa nem de ciência para isso. Você pode contar com prática no dia a dia. Né? As pessoas que são mais felizes, elas vivem mais saudáveis. São mais difíceis de ter doenças. As pessoas rancorosas, ranzinhas, estão o tempo todo reclamando, né? Estão com grandes dificuldades na vida o tempo todo, são as pessoas que estão o tempo todo no hospital, o tempo todo doente. Por quê? Porque o comando que ela dá para o cérebro, a gente falando na neurociência, o comando que ela dá para o cérebro é que imprima química negativa no corpo dela. E o cérebro vai atendendo e vai imprimindo, vai imprimindo, vai imprimindo. E essa química vai juntando, vai juntando, vai juntando. E de repente essa química, que era assintomática, e se você fosse lá, o médico ia falar, ah não, isso daí é uma depressão, isso daí é algo psíquico, né? Psicossomático. Que os médicos agora são obrigados a sair da academia, né, da residência, sabendo o que é psicossomático. Antes eles não tinham essa obrigação. Então, tudo para eles era virose. O que é virose? Eu não sei te responder o que é. Então, eu vou falar que é virose. Agora eles não falam mais virose. Eles vão ver assim, isso daí é ansiedade. É depressão ou é ansiedade? Né? É algo psicossomático, ou seja, só pela a mente é que está fazendo isso acontecer. Né? Acontece com filhas de caminhoneiro. Né? Ela acha o máximo quando o pai está chegando, ela fica toda alegre, toda feliz, ela fica toda fortinha, toda coragem e tudo mais. Ela fica sabendo que o pai vai embora daqui 2 dias, ela já começa a ficar fraquinha, né? Anêmica, né? Perder as forças e tudo mais, tem diarreia e o pai fica um dia a mais, e aí isso reforça o cérebro dela, deu certo, né? Deu certo, então vamos fazer de novo. E aí, né, tem que ir para o médico para fazer trabalhar em terapia e tudo mais, para que ela entenda que ali alguém apoia o pai dela e não precisa estar fora. Mas a presença dele é tão boa que ela acaba adoecendo. Isso acontece com fins de relacionamento, né? Eu até brinco com a mulherada, porque quando elas falam que quer perder peso, eu falo bem assim, deixa comigo, vou conversar com seu marido, para ele dar um sumiço de 2 meses, depois de 2 meses ele volta para ver se ele está magrinho, né? Mas é lógico que não é o legal, porque isso aí é uma situação depressiva, que a pessoa vai perder peso, mas que é eficaz. Né? Fim de relacionamento é onde as pessoas mais perdem peso. Eu brinquei com mulher, mas isso acontece com qualquer ser humano. Né? No fim de relacionamento, perde peso, que é uma beleza, não precisa nem de bariátrica. Né? Então, pessoal, o que acontece? Ao fato daquela criança, da primeira personalidade do ventre, ligar, que toda vez que a mãe passa a mão, ela lembra do ruim e pensa no ruim, na dificuldade que o companheiro está junto, mas não está ajudando como o companheiro nem está junto, né? E os boletos estão vencendo. Tudo isso que ela pensa, a criança pensa que ela é o problema. O cérebro da criança já está ali sendo exposto através
os sentimentos da mãe, né? Então a ligação que o burro dela faz é: eu sou o problema da minha mãe. Então não é a mãe que nega a criança, é a própria criança que, enquanto o cérebro que absorve o mundo, se renega, né? E ela vai trazer essa memória para a vida, adolescência, juventude, vida adulta, vida 2, vida 5, já dentro da família, né? Por quê? Porque ela para de mexer ali quando a mãe começa a pensar nas coisas difíceis, dá o comando do cérebro, imprima química negativa, o útero fica mais resfriado, mais frio, mais duro, mais rígido, e a criança então ela não quer gastar energia. E como ela não se movimenta, a química, que é a energia do corpo, que tinha que circular para o corpo inteiro, só circula na cabeça. Então por isso é que nós somos pessoas que pensam demais. O pensamento é muito acelerado, que tem grande propensão para a ansiedade, né? Porque a gente estava paradinho ali no útero para não gastar energia, e essa energia ficou no cérebro, na cabeça, né? O outro lá, que é mais sentimental, né? Então essa energia ela circula bem pelo corpo, ali no momento da amamentação, porque está sendo cuidado, está sendo querido, tal. E o excesso vai virar veneno, né? Então o oral ele é aquele que ele está procurando alguém que o aceite, alguém que o queira bem, né? E aí entra nos relacionamentos abusivos, né? O homem oral, uma mulher oral, né? Você bate, você briga, você pisa em cima dela e tudo mais. Mas se você chegou em casa e falou bem assim: quem é o amor da minha vida? Ele esquece tudo. Ele esquece pisa, ele esquece o homem que está sangrando, ele esquece tudo. Porque ele quer ser aceito, porque não se sentiu aceito no peito, né? Então, beleza. O sistema nervoso está sendo construído, está sendo ramificado na altura aqui do tórax, aqui atrás, na coluna vertebral. É o momento que a gente começa a ter força no braço, e começa a engatinhar, já começa a andar ali no primeiro ano de vida, no segundo ano de vida, e começa a fazer umas coisinhas engraçadas. Então a gente já vê que a gente chama a atenção do pai, da mãe, do cuidador, né? E recebe elogios. E essa troca, essa negociação que é feita, eu faço isso e eu recebo esse elogio, né? Vai marcando o cérebro da criança, que vai dizer bem assim: toda vez que eu faço algo engraçado, eu recebo um elogio, né? Lembrando, a criança tem maturidade para fazer essa criação? Não, não tem. O que faz é o cérebro. O cérebro que é uma esponja, a partir da 5ª semana, ele vai guardando essas informações, entendeu? Então, guardando essas informações, né, a criança ela começa a ser negociadora. Ela sabe que toda vez que ela faz aquilo, ela vai receber um beijo, um abraço, uma risada, um parabéns, tudo mais. E ela vai trazer isso para a vida. E como é que vai se marcar no corpo dessa criança? O rosto da criança é um rosto triangular. Se você olha os ombros são largos, né? E olhando para o ombro, para a cintura, forma um triângulo. As pernas dela são pernas triangulares também, abertas, né? Na dúvida, o pulso e a canela são finas, né? Pulso e canela são finas. São pessoas manipuladoras. Eu não manipulo ninguém. Não manipulo ninguém. Como é que é o seu relacionamento com o seu companheiro? Ele fala que eu fico fazendo ele de refém, sentimental, né? Porque eu falo para ele bem assim: mas eu não gosto disso, se você fizer isso eu não vou, se você não fizer aquilo eu não gosto, eu não quero, né? Isso é negociação, isso é manipulação, né? Quando o filho fala para a mãe: vamos comigo, eu preciso escolher tal coisa ali. Você vai escolher aquilo que eu disse? Não, mãe, eu tenho que escolher, é para mim. Então não vou não. É manipulação. Ela está negociando
consciente não é consciente. Como eu disse, o consciente é 5%, o subconsciente é 5%. Ou seja, aquilo que eu faço, que eu sei que estou fazendo, é 5%. Aquilo que eu não sei, nem imagino que eu vou fazer, que é o caso comigo, né? Quando eu estou surtado, é o inconsciente, 5%. Aquilo que eu faço no dia a dia é 90%, é o meu piloto automático, é o meu subconsciente. Como assim? Quando você vai aprender a dirigir, você tem que olhar para a marcha. Racionalizando, 5%. Consciente, 5%. Né? Você faz aquilo tantas vezes que o que é artificial passa a ser natural. Por isso nós chamamos de cultura. Né? O que é cultura? É uma segunda natureza. A natureza artificial, que eu vou fazendo tantas e tantas vezes até incorporar na minha mente. E aí é o subconsciente. Então o subconsciente é o nosso piloto automático. 90% do que nós fazemos no nosso dia a dia é piloto automático. Né? Então, o nosso subconsciente ele vai trabalhando isso. E é o nosso mecanismo de sobrevivência, as nossas repetições de comportamentos que muitas vezes são desejáveis. Né? É o nosso subconsciente, é o nosso padrão de sobreviver na vida, por isso chamado mecanismo de sobrevivência. Né? E o mecanismo de sobrevivência dessa criancinha lá, que tinha, que coisa linda, e não sei o quê, e não é que bonito que ele faz, né? É justamente do negociador. Né? E ele vai virar aquela pessoa que quer dominar o outro. E ainda mais, se ele tem esse comportamento, vamos dizer, é aí que ele sofre os traumas dentro da infância, né? É aí que é mielinizada ali, né, a ligação da coluna vertebral, alto do tórax, né? Essa mielinização vai gerar uma pessoa com percentual da personalidade psicopata muito alta, né? E se for mais alta de todas, vamos dizer que ela seja um percentual muito alto e as outras muito baixas, ele vai virar um psicopata psíquico, que é aquele que já não tem sentimento. Né? Esse aqui tem sentimentos. O que tem a personalidade alta de psicopatia, mas as outras já são um pouquinho mais próximas, equilibradas, é a pessoa que só pensa no próprio sentimento. Né? Se o pirão é bom, os meus sentimentos vêm primeiro. O psicopata psíquico é doença, ele não tem sentimentos. Né? Então, o que acontece? Lembrando mais uma vez, as 5 personalidades que nós temos, 2 ou 3 delas vão estar acima. Então a gente precisa descobrir as que estão embaixo para equalizar com essas de cima, para a gente ter relacionamentos perfeitos, saudáveis e uma vida boa. Porque a gente tem que se aprender primeiro a relacionar com a gente mesmo. A descobrir o nosso mecanismo de sobrevivência e respeitá-lo. Saber por que eu esqueço? Porque eu tenho um transtorno do déficit de atenção. Né? Por que eu não me sinto tão associado, tão aceito ao mundo? Porque eu tenho um transtorno do espectro autista. Né? Que é o que a gente vai ver mais à frente. Então, o que acontece? A mielinização, o cérebro continua a fazer, né, os neurônios, as sinapses, e a mielinização chega aqui na altura do umbigo. Né? É o momento da fase anal primária, que é onde a gente começa a fazer as necessidades e no momento do desfraude. E aí, a mãe, o pai ou o cuidador, né, não tem um certo cuidado, a criança não dá conta de segurar, chegar até o banheiro e esse cuidador, essa mãe, esse pai, vai e grita com a criança: olha a merda que você fez, como é que você fez isso? Né? Eu não falei que era para você ir no banheiro, e grita com a criança. O cérebro dela, o orgulho dela, né, que lá na primeira personalidade se sentiu auto-rejeitado, que eu acho que é o problema da mãe,
lá na personalidade oral ele não se sentiu aceito, né? Lá na personalidade psicopata, ele se sentiu trocado pelas negociações que eram feitas, né? E aqui, nessa personalidade que se chama masoquista, ele se sente humilhado. Tamanho para ele, olha a merda que você fez, como é que você fez isso? Como é que você não esperou chegar no banheiro? Né? A criança não tem maturidade para isso, mas o cérebro vai absorvendo as informações. E aí ele vira uma pessoa mais troncuda, mais quadrada. Você olha a bochecha é achatada. Né? Você olha assim para ele, ele é uma pessoa troncuda, com os pés firmes no chão. Enquanto o esquizoide ele tem as pernas meio tortas, assim, você olha para o tênis do esquizoide, ele só come as beiradas. Aqui não, aqui ele come igualzinho, certinho, por quê? Porque o masoquista ele é uma pessoa de raiz fina, com pé fino, com corpo troncudo e com as formas quadradas. Se vocês lembrarem do Faustão, antes da cirurgia, o Faustão era um gordinho bem quadrado. Ele não era redondinho, ele era quadradão. Né? E aí, qual é a personalidade, o mecanismo de sobrevivência do Faustão? Né? É aquela pessoa que tem dificuldade para falar dos seus sentimentos. Então não é que seu companheiro não te ama, ele apenas tem dificuldade para falar. Se você é uma moralzinha, né, você vai querer toda hora falar para ele, eu te amo tanto, e vai olhar e vai falar assim, que pessoa falsa. Por quê? Porque o mecanismo dele é de não falar do sentimento. Então se você fica falando toda hora, ele acha que é falsidade. Né? E se ele não fala nada, você acha que também é falsidade. Não me ama não sei nem quem está comigo. E por isso a importância da gente entender o percentual de personalidade de cada um, né? Entender o mecanismo de sobrevivência de cada um. Não é porque ele não fala que ele não me ama. Aí vem o pastor, o tio de guerra, que vai falar das 5 formas de amar. Né? Aí você vai lembrar que ele não fala que te ama, mas ele faz as coisas para você. Ele não fala que te ama, mas ele te dá um abraço gostoso. Ele não fala que te ama, né? Mas ele usa alguma das 5 formas de amar para te dizer de outra forma, não ser pela boca. E aí é onde você tem que observar para se sentir querida, amada, querido, amado. Né? Então, o masoquista também tem uma doença específica, com esse nome, ou seja, você tem um percentual masoquista maior que todos os outros juntos, né? Eu vou desenvolver a psicopatia do masoquismo, que é me autoflagelar, querer fazer dor em mim mesmo, né? Sofrer. Enquanto a personalidade masoquista é apenas a pessoa que sofre sozinho, caladinho, no cantinho dele. Por quê? Porque quando ele pensa em falar eu te amo para alguém, o cérebro dele fala bem assim, ei, vai fazer merda. Se fizer merda, vai passar humilhação de novo. Igual quando ele estava lá entre os 2 anos e meio, os 3 anos e meio no desfraude. Né? Então o cérebro vai puxar essas memórias base lá no início da vida. E aí o que acontece? Os 3 anos e meio, os 5 anos, que como eu disse, a idade mental pode chegar ali entre os 6 e 7 anos, até os 8 anos, né? É o momento que nós estamos formando a nossa última das 5 personalidades, que é a personalidade rígida. O próprio nome diz, rígido. Rígida, inflexível, tem dificuldade com as mudanças da vida. Né? Ela fica se remoendo porque hoje está chovendo e ela tinha planejado um dia lindo, maravilhoso de sol para ir ao clube, para ir à praia. Então ela fica se remoendo porque não deu certo de ir ao clube, à praia, coisa que ela não tem controle, não está na mão dela fazer isso. Né? E por que isso? Porque ali no momento dos 3 anos e meio, dos 5 anos de idade, a gente já compreende que os animais
os adultos têm alguém especial. E nós já elegemos esse alguém especial, porque naquele momento lá que a gente estava engatinhando, é o primeiro momento Disney da nossa vida. Né? A gente está começando a engatinhar e andar, é o príncipe da mamãe, a princesa do papai. Então a gente já elegeu quem é a pessoa especial do nosso lado, quem é o amor da nossa vida. É algo consciente, 100% da razão? Não, é algo do subconsciente. Né? Aquela paixão subconsciente, né? Que na psicanálise nós chamamos de complexo de Édipo, que é anular a pessoa do mesmo sexo e apaixonar pelo genitor do sexo diferente. Né? Então, o Édipo é do menino que anula o pai e se apaixona pela mãe. Né? Electra é da mulher que anula a mãe e se apaixona pelo pai. Conscientemente? Não. No subconsciente. A paixão subconsciente. Né? Dentro da psicanálise, então, nós trabalhamos com o complexo de Édipo e o complexo de Electra. Ah, mas isso aí não interfere nada na vida do adulto? É mesmo? E por que é que hoje a maioria dos relacionamentos não dura? Porque a mulher fragilizada, saiu fragilizada do relacionamento e ela vai procurar um pai, em vez de procurar um companheiro. Né? Por mais que isso, a mulher é até resolvida. Ela é até resolvida. Ela é ali, ó, a cabeça do casal. Só que ela não encontra ninguém tão resolvido quanto ela. E ela não quer ficar só. O que ela adota? Um filho. Né? Isso dentro da terapia sistêmica familiar, a gente vê o transtorno que isso causa, que isso traz. Relacionamentos fadados para não dar certo. Relacionamento step. Né? O que é o step? É o pneu que você pega para colocar no lugar daquele até você arrumar um outro. Não é para rodar para estar vivo. Né? Então, os relacionamentos step eles acontecem por isso. Pessoas bem definidas e tudo mais, mas não encontram alguém, abaixa um pouco a régua e aí acaba, né, assumindo uma filha ou assumindo um filho, em vez de assumir um companheiro, uma companheira. Né? Ou aquelas fragilizadas que, em vez de assumir um companheiro, acaba assumindo uma mãe ou assumindo um pai. Né? E aí, quando eles vêm, a gente tem que fazer então essa sessão de terapia assistência e colocar, ó, as personalidades aí, os papéis, os perfis que vocês estão exercendo, não tem nada a ver com o relacionamento que vocês têm. É por isso que a filha dele tem ciúme de você. É por isso que a mãe dele tem ciúme de você. Porque você não está fazendo o papel de companheiro, você está fazendo o papel de mãe. Né? E aí também cabe a você, né, colocar os seus pais no local deles. Né? Quando o pai chega a uma certa idade, se a gente não tiver consciência, a gente acaba invertendo os polos, querendo ser pai dos nossos pais. Né? Vai dar problema para os seus filhos. Se você pega o seu pai e bota como filho, vai dar ciúmes ali de forma alguma. Porém, o que ele não pode é misturar as coisas. E a mãe, de repente, vira a mãe dos filhos e do companheiro. Né? Ou o pai da mãe, ou o pai do pai, está ficando demais na vida ali, do núcleo familiar, né? Sendo que ele nem vai lá. Ele nem vai lá, mas ele sabe de tudo que acontece. Sabe entre aspas, né? Ele acha que sabe. O que aconteceu, mas está falando que tem que ser feito. Né? Então, cabe a cada um exercer o seu papel de filho para pai, de companheiro para a companheira, né? De pai para o filho, né? Cada um se estabelecer com aquele papel que Deus já prescreveu para cada um. Né?
Se a gente se perder nisso daí, o relacionamento vai ser difícil, complicado. E aí a gente chega então nessa quinta personalidade, entre os 3 anos e meio, 5 anos de idade, a gente já reconhece que os animais vivem com pares e que a gente tem uma pessoa especial, né? A gente já tem um amor da nossa vida. Se eu sou o príncipe da mamãe, a mamãe é o amor da minha vida. Se eu sou a princesa do papai, o papai é o amor da minha vida, né? Ah, mas eu nem tive pai nem tive mãe, eu fui criado pelos meus tios. Pois é, o próprio cérebro, para nos proteger, ele faz a destituição da paternidade e confere àquelas pessoas que nos tratam com carinho, com respeito, com dignidade, essa paternidade. Né? Pessoas rancorosas, com dores no coração, chega lá e fala assim: ah, eu não tive pai, meu pai é meu tio. Você teve pai. Só não foi o seu pai. Mas você teve o pai. Que o seu cérebro destituiu a paternidade do seu pai e entregou para esse tio, para esse vô, para essa avó. Né? Você teve. Agora você está ali remoendo porque aquele que deveria ter feito a função não fez. Né? Só que quando você está remoendo, que você tem raiva, que você passa dor, que você tem um rancor, a outra pessoa está vivendo a vida dela e não está nem sabendo que você está passando por isso. Lembra? Toda vez que eu me estagno, que eu puxo o freio de mão e fico ali naquele rancor, naquela dor, naquela raiva, naquele sentimento negativo, eu estou pedindo para o meu corpo, para o meu cérebro, eu estou pedindo no meu corpo química negativa, que vai gerar um câncer, uma fibromialgia, né, entre outras doenças que vão acontecer aí. Né? Então, pessoal, o que acontece? Dessa quinta personalidade é quando a criança está ali fazendo uma gracinha e o pai vira e fala bem assim: ó, precisinha do papai, tá vendo a Angélica? Olha lá a Angélica da TV, aquela ali é a namorada do papai. A princesinha fica empurrada para o pé, fala bem assim: não é. Conscientemente ela vai falar o quê? A namorada do papai é a mamãe. Só que o consciente é só 5%. Né? No subconsciente ela está falando bem assim: ei, seu bobo, você está traindo é a mim. É a mim que você está traindo. E por essa memória de traição que o bobo registra, ela vem igual capoeirista para a vida. Né? Vocês já viram como é que é capoeirista? O capoeirista anda na roda e vai para trás. Né? Então, esse homem, essa mulher, vem sempre com o pé atrás para a vida. É uma pessoa que você vai ver assim, é muito alegre, brincalhona, ela se dá bem com todo mundo, porém, não confia em ninguém. Você tem que conquistar essa pessoa. E aí, quando você conquista, você tem um parceirão, uma parceirona, seja como amigo, seja como filho, como pai, como irmão, ou como companheiro e companheira. Aí você tem fidelidade no resto da vida. Né? Você tem fidelidade no resto da vida, com um companheiro desse. Só que você tem que treinar, suar para conquistar essa pessoa que ela é até atrás. Por quê? Porque a memória do cérebro dela é: se o amor da minha vida me traiu, imagine isso aí. Imagine essa aí. Né? Seja na amizade, seja no companheirismo, seja na vida familiar, pai e filho. Né? Então, pessoal, o que acontece? Essas memórias básicas, elas vão sim ser levadas para a nossa vida inteira, para a adolescência, para a juventude, para a vida adulta, para a vida 2, para a vida 5, família, elas vão ser puxadas. É só bater um conflito. Bater o conflito aqui, o conflito é o clique necessário para puxar essas memórias lá da infância. Né? Então, por isso que quando a pessoa vem falar: meus 20 anos foram os melhores anos da minha vida, esses 10 últimos anos de casado não deu nada, só desgosto, eu pergunto para ela: você quer resolver os 10 últimos anos ou você quer resolver a vida? Porque se a gente resolver os 10 últimos anos, vocês vão ter mais 10 anos. Se não tiver 2, 1, 6 meses de voltar aqui e falar: não conseguimos mais aguentar um ao outro e já nos separamos.
Né? Por quê? Porque a memória base, que precisa ser trocada, né? O drive mental, que precisa ser ressignificado, não foi ressignificado. E aí, os padrões vão se repetir em novos relacionamentos. Mas 20 anos vão e 10 não prestam. Mas 20 anos vão e 10 não prestam. Né? Estou falando de companheiros, mas isso vai com os filhos também. Isso vai com os patrões também, né? Com os seus colaboradores também. Né? Você está ali muito bem com o seu colaborador e de repente tudo descamba. Mas é o primeiro colaborador, é o segundo colaborador, é o terceiro colaborador, é o quinto colaborador, é o 10º colaborador. Então o problema não está nos colaboradores, está em quem está coordenando. Você. Né? E precisa resolver isso, e precisa se entender, e saber que se você esqueceu é por causa do seu déficit de atenção, e se você tem dificuldade para aceitar o outro, é por causa da sua socialização que não é muito boa, e aí você tem que verificar se você tem seletividade de pessoas, e dentro da seletividade de pessoas, seletividade de cheiro, seletividade audição curada, enquanto você está conversando com as pessoas, você está ouvindo tudo que está ao redor, né? E às vezes perguntar para sua mãe se você andava com as pontas dos pés, se batia a cabeça na parede, né? E você não consegue se encaixar no mundo. Por mais que você saiba que você está dentro do mundo, você não consegue se encaixar no mundo. Por quê? Porque a sua personalidade rígida é muito maior do que todas as outras personalidades juntas. E você desenvolveu aí um transtorno do espectro autista. Você é autista e quer ser tratado como todos os outros. Não dá. Você não vai se encaixar. Agora, se você se aceita enquanto autista e sabe que o seu lugar não é ali redondinho igual aos outros, você tem que respeitar a sua seletividade, né? E saber o seu momento, respeitar o seu momento, tudo muda na sua vida. Né? É como se diz que às vezes as pessoas ficam muito enfurecidas quando a gente terapeuta fala para eles: aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aí a gente trabalha na teoria filosófica, na filosofia da prática de vida. Na filosofia da prática de vida que chama estoicismo, diz o quê? A vida, ela acontece fora da gente, independente da gente querer. Não adianta a gente dar palpite, a vida vai continuar acontecendo. Só tem uma coisa que você pode mudar: o seu pensamento. Lembra? Mente, espírito e alma. Ou seja, como é que eu caminho esse caminho, essa verdade e essa vida? Através da mente. Então a única coisa que eu posso mudar, frear, é o meu pensamento. Ah, mas eu sou esquizoide, eu não consigo frear o meu pensamento. O meu pensamento flui muito rápido. Não é mesmo? Quando você começar a pensar, procure o que fazer. Ah, mas eu separei agora, eu gostava tanto dele, e eu fico pensando nele o tempo todo. Procure o que fazer. Quando você começar a pensar nele, pega um livro, vai ler o livro que você gosta. Vai estudar a música que você gosta. Vai cuidar do jardim. Vai fazer algo que você verdadeiramente gosta, para mudar o teu pensamento, frear o teu pensamento. Né? E daqui a pouco o seu cérebro está treinado e aí você não vai precisar de fazer essas coisas. Você só vai falar bem assim: não merece eu gastar a minha energia pensando nessa pessoa. Puf, o pensamento já sai fora. Como se você tivesse pegado o controle, ligado para a sua TV e mudado o canal. Né? Aí a coisa vai fluindo. Por quê? Porque você sendo autista ou não, nós temos um autista dentro da gente, que é o cérebro. O que é que o autista precisa? Ele precisa de rotina. Se você perder algo da rotina do autista naquele dia, você perdeu o dia inteiro. E o teu cérebro não é diferente. O teu cérebro é uma criança autista. Ele precisa ser treinado dia a dia. Ter padrões, para que ele entenda que é bom ir para a academia fazer exercício. Senão você vai pagar a academia e não vai nunca. Você vai uma vez na semana
vai lutar contra isso. Até você mostrar para ele que é bom fazer exercício físico, né? Que vai liberar endorfina, vai liberar outros hormônios que vai lhe fazer bem. Mas você precisa dizer com segurança que isso é bom para você. E é o que a gente faz na terapia. Mostrar para o seu cérebro, treinar o seu cérebro o que é bom para você. Né? O que é bom para uma pessoa que é recém-separada. Olhar para a vida dela. É a única coisa que ela não fez ali. Para chegar a uma separação, ela não se respeitava. E se ela se respeitasse, ela ia mostrar para o companheiro como ele tinha que tratar. E ele iria entender como tratava. Né? Tem uma fala que a gente fala muito na sociedade, e ela serve assim para grandes grupos. Né? Trate o outro como você gostaria que tratasse. Né? Faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse com você. Né? Aí, beleza, eu gosto de camarão. Como é que eu vou fazer camarão para uma pessoa que tem alergia a camarão? Né? Então, essa regra ela serve para a sociedade, ela serve para grandes grupos. Dentro de casa, conheça você mesmo, que aí você vai conhecer também o seu companheiro, o seu filho, o seu pai, a sua mãe, seu irmão, né? E aí você não vai fazer o que você gostaria de fazer, porque você conhece ele, você sabe que ele não gosta daquilo, mas você não faz. Você conhece ele, sabe que ele gosta daquilo que você faz. Né? A regra da sociedade é ter uma casa no cérebro. Você tem que fazer para o outro aquilo que ele merece. Você tem que fazer para o outro aquilo que ele gosta. Só que aí, se eu sou oral, eu tenho que tomar muito cuidado. Por quê? Porque se eu sou oral, eu vou desrespeitar a mim e vou fazer para o outro tudo que ele gosta. E o que ele gosta? De ser paparicado. Só que quando ele cansar dessa paparicação, que ele vê que ele está sendo envenenado por uma dose muito alta de carinho, de atenção e tudo mais, ele joga o frasco dele junto com uma pessoa assim, dada que foi feita. Né? Então, por isso, eu tenho que buscar o equilíbrio. Se eu sou oral, eu preciso ser um pouquinho mais masoquista. Eu posso falar que amo, mas não preciso falar toda hora. Eu posso demonstrar que amo, mas eu tenho que dar espaço para o outro demonstrar também. Porque relacionamento é aquilo que eu faço para o outro, mas é aquilo que eu permito o outro fazer comigo também. Então, se eu sou permissivo, o erro também está em mim. Lógico que eu não vou assumir o erro sozinho. Né? Se o outro fez algo errado, eu não vou falar bem assim, é porque eu fui permissivo. Não, está errado em eu ter sido permissivo. Mas quem fez o erro foi ele. Né? E dê a César o que é de César e a Cristo o que é de Cristo. A Deus o que é de Deus. Né? Então, pessoal, a gente precisa, sim, se conhecer as nossas personalidades, né, melhor, para que a gente consiga fazer essa comparação e falar, nossa, sim, o meu companheiro é igual a eu nisso, mas ele é diferente nisso. Né? Então, se ele não me disser o eu te amo, está tranquilo, porque ele não tem facilidade. Eu tenho. Mas eu também não preciso ficar enchendo o saco dele que eu te amo, porque senão ele acha que eu sou falso. Né? Então, eu preciso gerar equilíbrio. Relacionamento é equilíbrio. Né? A gente pode pegar no meio comercial. Se o relacionamento não for equilibrado, a venda não sai. O negócio não anda. E a gente tem que trazer isso para os nossos relacionamentos com as pessoas. Né? Eu tenho que me oferecer, mas eu tenho que receber de mesmo tamanho, em equidade, em igualdade. Isso. Né? Lógico, eu não posso pedir para o meu filho que tenha 5, 3, 4, 2 anos, me amado tanto que eu o amo. Né? Cuidar de mim tanto que eu cuido dele. Aí é onde que a Constituição diz, né? Tratar os iguais, as suas igualdades.
desigualdades, né? Então, ou seja, se meu companheiro tem a mesma idade mental que eu posso pedir que seja igual, né? E tratar os desiguais nas suas desigualdades. Eu sei que eu tenho que oferecer muito mais a minha vida do que ele oferecer para mim. Né? Meu pai já está de idade. Eu tenho muito mais a oferecer para meu pai do que o que ele tem para oferecer para mim. Né? Então, essas relações é que geram equilíbrio, que vai trazer maturidade para a vida, que a gente vai buscar sabedoria divina, e aí a gente vai tornar os nossos relacionamentos mais saudáveis. Tornando os nossos relacionamentos mais saudáveis, a gente vai tornar a nossa mente mais saudáveis. E tornando a nossa mente mais saudável, teremos corpos mais saudáveis também. Né? E o contrário do que se diz hoje no mundo, né? Todo mundo sabe o juramento que o médico faz. O médico faz o seguinte: juramento de Hipócrates, mente sã, corpo são. E a prática do dia a dia é o quê? Corpo são, mente sã. Então a gente espera pipocar aquilo que está dentro da gente, que era assintomático, psicossomático, virar sintomático, somático, né? Ter uma dor, para ir ao pronto-socorro e se cuidar. Se a gente pode cuidar da manutenção do meio de cuidar do filho. Né? E é isso então que a terapia tem,